Opa, boa noite, gente. Bem-vindos aqui à nossa comunidade, Craft Code Club. E como já vem sendo habitual, à segunda-feira estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje para falar de System Design, ahm, ou o nosso Clube do Livro, onde nós estamos a fazer neste momento a leitura do livro System Design Interview do Alex Shui. Ahm, e nós temos vindo a fazer estes encontros para abordar cada encontro, normalmente um tópico do livro, e agora chegamos ao 24º, em que nós vamos falar sobre um servidor de e-mails, basicamente, ehm, onde nós vamos falar dos aspectos, como nós solucionaríamos, como é que nós desenhávamos um, um Outlook da vida ou um Gmail da vida. E é isso. Nós vamos discutir aqui um pouquinho em conjunto como é que nós abordaríamos o problema e como é que nós resolveríamos, no fundo, esta solução. Obviamente, neste tempinho que nós vamos falar aqui, nós não vamos ter tempo para solucionar e criar o Outlook da vida, mas talvez fique melhor, quem sabe. Essa é a nossa motivação. Bom, e para falar aqui um pouquinho da comunidade, nós basicamente somos uma comunidade que temos uma presença no Discord, onde nós falamos de todos os temas relacionados com engenharia de software. E quando nós falamos de engenharia de software, não é só desenvolvimento, é tudo o que envolve a entrega de um produto para um cliente. DevOps, segurança, infraestrutura, desenvolvimento, práticas agile, algoritmos, hum, estilos arquiteturais, bancos de dados, tudo o que é relacionado com engenharia de software ou entrega de um produto. Nós gostamos de falar, nós falamos, gostamos de aprender em conjunto, responde quem sabe e quem não sabe vai perguntar, e no fundo é uma comunidade para a comunidade. Acaba por ser essa a nossa ideia. Eh, Nós temos este encontro à segunda-feira, e intercalado nós temos outro encontro de algoritmos e estruturas de dados, que acontece intercaladamente com este, este encontro, que é o Clube do Livro. Quando este livro acabar, nós iremos procurar outro livro, no fundo, para fermentar o conhecimento, e nós teremos mais um tema de discussão. Estes encontros que nós acabamos por fazer, nós gravamos tudo o que nós é literalmente começamos a gravar, discutimos e depois colocamos no YouTube, ou seja, sem cortes, e o que for dito de errado fica gravado para a eternidade, e o que for dito de boa também fica imortalizado no nosso canal. Ahm, Temos no fundo o encontro do Clube do Livro neste momento. Nós já começamos há algum tempo, fizemos um outro encontro do livro, mas nessa altura nós ainda não gravávamos, o canal surgiu depois. Este, no fundo, é o capítulo, a playlist que nós temos relacionadas com este livro, ahm, a forma de seguir o livro, ou comprando o livro um e 2, que no fundo é o volume 1 e volume 2, ou então na assinatura do próprio autor, que é o Byte Byte Go, que acaba por ter os dois volumes condensados lá no blog, na plataforma e tudo mais. Ahm, a outra playlist que nós também temos é a de algoritmos e estruturas de dados. Publicidade não pagam, nós retiramos. Aqui está. Esta também é uma playlist de Nelson, muitas. acho que você Perdão? não tá compartilhando sua tela. Não estou compartilhando a minha. Oh, bolas. Então temos que começar de início, porque assim não está a Não, valer. só notei porque você começou a falar da playlist. Agora estou partilhando, correto? Aham, estamos vendo agora. Opa, então vamos lá. Era só para ver se estava toda a gente com atenção, então vamos lá. Começando, o nosso canal no YouTube, onde nós temos a playlist que eu tentei falar ainda há pouco, mas sem sucesso.
no fundo, é esta nossa playlist, onde já temos bastantes encontros, 27 encontros deste capítulo. É a playlist do livro que nós estamos a ler neste momento. Quando nós terminarmos este livro, provavelmente vamos ter outra playlist. Na sequência, temos também outra playlist do outro encontro que nós temos, que é algoritmos e estruturas de dados. Neste momento são os nossos dois principais tópicos que nós abordamos. Na sequência disso, quem quiser também fa- publicar alguma coisa, ouvir falar ou fazer alguma gravação para a comunidade, estejam à vontade, venham falar connosco lá na comunidade. Quem quiser apresentar algum tópico, nós super agradecemos. No fundo, é essa a ideia. Isto aqui, no fundo, são os tópicos que nós trazemos de dentro da comunidade, que nós queremos manter a comunidade viva, mas quem quiser vir apresentar algum conteúdo, está super convidado e no fundo é isso. Hum, Nós mais recentemente estamos a tentar e estamos a conseguir trazer no fundo o website, o blog da comunidade, onde nós temos os eventos que já decorreram, a agenda que ainda vai correr e eventualmente alguns posts que nós estamos a começar agora a criar essa dinâmica, de fazer alguns posts sobre ou os algoritmos que nós estamos a falar no outro encontro, ou então a discussão do tópico que nós falamos aqui. Por exemplo, isto acabou por ser um transcript que nós, com alguns toques finais nossos, do nosso encontro aqui. O outro encontro também do sistema de reservas, nós eventualmente vamos também colocar aqui. Um, e no fundo é isso. E este encontro 2 irá acontecer a mesma coisa. Ah, e acho que é isso sobre comunidade. E quem quiser também entrar no Discord, que no fundo é lá que no fundo a magia acontece, está super convidado. O link da comunidade, entra e várias salas, vários tópicos para falar, várias discussões a acontecer e tudo mais. Tudo no nosso, todos os links, tudo no site da comunidade, craftcodeclub.io e é isso aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Giovanni, Marcelo, Wilson, tal, Jonas, alguém quiser acrescentar alguma coisa? Este é o momento. Bom, Tudo certo, Nelson. Bora pro whiteboard. vamos para. Então, qual é a nossa ideia de hoje? A nossa ideia hoje e o tópico do capítulo de hoje, que é o 24, Distributed Email Server. E este capítulo que nós, na sequência que tem vindo a decorrer o livro, hum, no fundo aqui acho que é mais abordar as práticas do que quais são os problemas de um servidor de e-mails, os protocolos, e a nossa ideia que nós estávamos a falar aqui antes de começar o encontro era nós lermos o problema e nós aqui em conjunto, todos juntos, tentar arranjar uma solução. Hum, e como já vem sendo habitual aqui do capítulo, todos os problemas aqui é escala absurda. É, para controlar o universo. Hum, e qual é que, no fundo, a ideia de hoje? Construir um servidor de e-mail. Servidor de e-mail, à semelhança do que acontece com o Yahoo, Gmail, Outlook e outros mais que possam surgir. Mandar e-mail, receber e-mail, ter o protocolo para os clientes, clientes esses que podem ser uma aplicação mobile, uma aplicação web, um próprio cliente e-mail como o Outlook, um Thunderbird e por aí vai. No fundo, são as aplicações nativas, como elas são denominadas. Capacidade de mandar os e-mails para outra third party, por exemplo, imaginamos que somos o Outlook da Microsoft, conseguir mandar e-mails para os outros providers, que é um Gmail, um Yahoo, e seja quem for. Ahm, é isso, capacidade de mandar anexos, e acho que para o escopo do problema, acho que a gente pôs em conjunto e tentando descobrir assim em conjunto
que é que nós faríamos e não faríamos. Uh, Giovanni, você que recomenda? Acha que é um bom ponto de partida? Vamos para o desenho? Acho que sim. Vamos, talvez só dar uma lembrada na- no comportamento dos protocolos que antigamente era mais popular, né? Mas acho que o nosso design pode focar em como se a gente fosse fazer mesmo, né? Com APIs e o storage ficar no servidor, coisa e tal, usando coisas mais modernas. Uhum, uhum. E você já acabou por colocar aqui, Giovanni, já colocou aqui os protocolos que no fundo é quase o mantra do e-mail, né? O POP, IMAP e SMTP. E depois, mais recentemente, vê os protocolos para suprir as lacunas ou as limitações que estes protocolos têm. E é verdade, nós falamos, quando falamos de e-mail, acho que toda a gente associa um POP, um IMAP, um SMTP, mas a gente não pode esquecer que isto são protocolos que, se calhar, nenhum de nós é mais velho do que eles, se calhar. É quase que arriscaria dizer que eles são bem antigos e ainda cá estão. Hum, Você quer puxar aí o assunto e as limitações, ou já te puxo aqui com a Juta e vamos ver? Vamos junto. Eu não sei exatamente do detalhe, mas do que eu lembro e estava no capítulo, o comportamento desses três aí é basicamente, né, assim, bem resumido e simples, é que o SMTP é o responsável por mandar, né, o e-mail para tanto do cliente para o servidor ou entre servidores. O POP tinha o comportamento de fazer o download de todos os e-mails do servidor na sua máquina, no seu sistema, no caso do Outlook. Eu lembro muito bem disso aí quando fazia backup, né, de cliente. Eu lembro que tinha sempre que fazer o backup dos arquivos do Outlook local, porque já não estava mais no servidor nunca mais, né? E eu lembro que o IMAP, quando veio, ele já veio para tentar solucionar um pouco esse problema e deixar uma cópia no servidor, né? Então, Uhum, apesar de você baixar para dentro da sua máquina, ficava uma cópia do servidor e você poderia baixar em outra máquina também, né? E não precisa necessariamente fazer backup mais, né? Eu lembro que isso aí foi uma coisa bem legal na época de parar de ter que fazer backup ou se preocupar tanto com backup, né? Mas esse acho que é um comportamento básico, né? Que uhum, você tinha que configurar, né, nos programas desktop a URL SMTP e a porta, né? Tinha que liberar, às vezes, o servidor, poder conseguir mandar e-mail, que tem as suas portas específicas, né? O POP e o IMAP também tem as suas portas. E aí depois, com a modernização e a popularidade dos browsers, né? Dos e-mails na web, aí passou tudo a ser mais SMTP, pelo menos cliente e servidor, né? Na parte do servidor, não faço ideia, né, como que, sei lá, o Gmail se comunica por vários planos com o Outlook, né, entre servidores, né, talvez eles ainda usam alguma coisa no SMTP, talvez, mas hoje em dia acho que quase ninguém mais usa desktop, e quando usa, eu não, eu não sei, faz muito tempo que eu não uso Outlook, desktop, essas coisas, então eu nem sei mais como que tá a configuração, se eles ainda usam esses protocolos, ou eles comunicam de alguma outra forma, né? Ou eles são só um wrapper da parte web, né? Eu acredito, por exemplo, quando a gente fala de um Outlook da vida, como uma aplicação, vamos pensar Microsoft, para se calhar quando comunica com o próprio e-mail da Microsoft, aquilo seja um protocolo mais sofisticado para fugir um pouco dessas limitações. Mas depois esses clientes acabam por, vamos pensar num Thunderbird, que ele depois tem o cliente de vários protocolos e ainda consegue utilizar os mais legacy e por aí vai. Mas quando a gente fala da aplicação Outlook, que é o exemplo mais concreto, acredito que, não sei, que eles não estejam lá a usar o SMTP, estejam a usar alguma coisa mais sofisticada, no fundo. Acreditaria eu. Mas também confesso que não sei com esse detalhe. Hum, mas acho que aqui para a nossa solução, acho que a gente podia.
pelo menos na minha visão, podíamos tentar pensar assim high level. Nós temos os clientes, que clientes é que nós temos e temos a nossa camada de serviço, o que é que nós temos que servir. E só para tentar tornar aqui, se calhar, um pouco a coisa mais dinâmica, eu viria nós termos clientes e tentarmos dar suporte aos três, aos tipos de três clientes, diria eu, um cliente web, um cliente mobile, mas que acaba por ser também e uma aplicação nativa, como o Outlook. E se calhar eu pensaria o quê? Para o cliente web, se calhar a gente pode começar aqui a fazer algum desenho, se calhar, Giovanni, fazer aqui algum esboço daquilo que seria a nossa primeira ideia. Assim, o kick-off do problema. Eu pensaria no lado do cliente e, muito grosseiramente, tentar fazer aqui um zoom para a coisa ficar visível. Gente, se vocês não concordarem, quem estiver aí, dê sugestão, eh, estejam à vontade. E depois tínhamos o service. Pronto. Começando por algum sítio. Agora, o que é que seria este service? Deveria eu, termos capacidade de dar suporte web, porque acho que hoje em dia acaba por ser o mais comum. Quase toda a gente, quando vai lá ao Gmail ou Outlook, seja o que for, quer usar, e uma aplicação nativa, uma, vamos pôr aqui um app, email app. E esta email app pode ser tanto uma aplicação mobile, como poderia ser a própria aplicação desktop. Vamos pensar num Thunderbird, como um Outlook, ou outra. Eu só falo nisto porque são os que eu me recordo, não me recordo mais algum, se alguém se recordar. Um, e do lado do service, eu viria aqui no lado do servidor, vamos expandir. Eu viria nós de alguma forma, deixa-me puxar para aqui, darmos suporte, se calhar aqui, ainda que seja mais legacy, para nós estarmos, hum, conseguirmos acomodar todos os clientes, darmos suporte aos protocolos mais legacy e aos mais modernos. Via isto, se calhar, e se calhar poria aqui um POP, um Vamos, SMTP, vamos, vamos deixar fora isso aí, né? Só vamos focar no mais novo. é? Da Sim. forma da forma que eu viria, o que é que eu teria, o que é que eu veria como isso, Giovanni? Era uma Uhum. camada de interpretação. Independentemente do protocolo, a nossa camada interna seria controlada por nós. E aqui os protocolos para fora seríamos nós, uma espécie de um facade ou de um adapter que nós teríamos que o protocolo era, era só para dar suporte aos mais recentes ou aos mais antigos. Não sei se fiz-me entender qual seria a nossa ideia, a minha ideia. Pode ser. Eu só queria deixar mais simples. A gente pensar primeiro no nosso servidor, depois a gente pensa como integrar com as outras partes legacy, Então, sabe? então vamos fazer isso. Vamos pensar só no cliente web e no nosso. Aqui como protocolo. O que é que nós poderíamos escolher aqui? HTTP padrão? O famoso HTTP? Uhum. Então vamos nesse Sim. sentido. Um HTTP, Talvez a gente pode começar pensando que não existe outros servidores de e-mail, só existe o nosso. E boa. aí, dali a gente expande para poder integrar com outros, né? Por exemplo, hoje, imagino eu que se você manda um e-mail do Gmail para um e-mail que é também do Gmail, ele não sai de dentro do Gmail, né? Então, isso dá mais liberdade para você usar outros protocolos internamente, né? Mas se você precisa integrar e esse e-mail precisa ir lá para o Outlook ou qualquer outro domínio, aí tem que ter essa camada mais de integração de legado, né? Ok. Então a gente poderia pensar na estratégia
que nós somos os únicos no mundo e vamos resolver o intranet, por exemplo. Isso, E depois logo pensamos que exato. integração boa. Então, Isso, porque aí acho que foi mais fácil a gente pensar, né? Porque, por exemplo, você vai ter que mandar um e-mail, e aí você tem que achar quem que é esse e-mail, tem que salvar o conteúdo desse e-mail em algum lugar, tem que salvar os anexos, né? E depois tem que pesquisar os e-mails e coisa e tal. E aí acaba que quando o e-mail vem de fora, a gente pode pensar que isso chega na nossa camada de integração e a gente faz o adapter que você falou, né? O que você acha? Só ótimo. pra gente fazer uma coisa diferente. Vamos nisso então, vamos nessa dinâmica. Vamos evoluir a coisinha passo a passo. Vocês concordam, gente? Ou estão na mesma linha que nós? Então, pronto, nós já temos aqui o nosso cliente web, a pessoa acede lá ao website, vamos ignorar que temos aqui a autenticação, está tudo autenticado, muito super seguro, e ninguém eh, faz nada malicioso. Nós temos aqui a nossa camada HTTP, que ela acaba por ser, no fundo, as nossas APIs, get email, pesquisar, search, a lista, trades, tudo mais. É a nossa, basicamente, até poderíamos, se calhar, aqui, em vez de serviço, chamar HTTP API, talvez, que é, no fundo, API, sugiro eu. Hum, o que vem a seguir, e eu vejo isto lá, a API seria algo muito simples, como só recebe. Recebe e tem que armazenar ou entregar uma camada mais business. Ou seja, onde é que está realmente a resolução do problema. Mas sem pensar ainda muito em detalhe nisso, eu vou só chamar-lhe aqui eh, application ou business layer. E a gente depois já pensa em detalhe o que é que ela faz. E vamos pensar aqui. O que é que temos a seguir para nós podermos resolver? Também temos que armazenar isso a algum lado, que seria hum, o que eu viria aqui seria talvez a nossa data layer. E a data layer, ainda sem entrar em detalhes o que é que isso é, poderia ser no fundo, é onde estão os dados armazenados. Bom, basicamente, alguma coisa que a gente para já, Giovanni, o que é que a gente poderia ver aqui mais para falar antes de explorarmos cada um destes tópicos? E isto para resolver aqui internamente. Acho que sim, a gente pode agora colocar um fluxo, né, sei lá, mandar um e-mail, né? E como que isso de fato se comportaria em cada layer que você está colocando aí. Ótimo, ótimo. Então, qual seria o fluxo, no fundo? O que é que a gente poderia falar aqui de fluxo? Qual é a sugestão? Eh, enviar. Opa, está a escrever. Ok. No fundo, enviar um e-mail. É o propósito principal, não é? Ops. A gente pode fazer o send e-mail e o receive. Ah, Então, já que estamos assim, Giovanni, eu vou só fazer aqui de forma diferente. Vou colocar aqui dois clientes. Que assim, um simula a receber, outro simula a enviar. Ou então, se calhar, troco aqui a ordem, web, e vou chamar aqui sender, receiver, por exemplo. A gente entende que é o que recebe e o que envia.
Ok. Hum, basicamente, o que é que nós temos que pensar? Ok, para enviar o e-mail é o que você escreveu aí, né? Para quem envia o chip normal de um e-mail. Remetente, destinatário, assunto, body e potencialmente um, um anexo. Da forma como eu vejo aqui, lá está, a API nada mais é que algo do mais simples possível, que a ideia é ela ser a fachada da frente para o cliente, que é recebe, armazena em algum sítio, entrega para alguma fila ou alguma coisa. No fundo, ter a capacidade de receber informação, depois de ter a informação estar do nosso lado, com alguma resiliência, uh, entregar esse trabalho mais workload à nossa camada mais de business, aplicacional. Uh, viria se calhar a API ao receber, um, no fundo entregar algum serviço de mensageria, porque se o seu fluxo é grande ou uma coisa do género. Um, o que é que vocês acham? Opiniões, discussões? Da minha parte, estou concordando aí com vocês, né, o que vocês estão construindo. Interessante aí. Opa. Então, Giovanni, e você? O que você acha? A gente podia ir pro próximo passo, que talvez é falar de como a gente vai armazenar esses dados, pra gente saber como é que a gente puxa eles de volta, né? Uma Você coisa quer que a gente não falar? falou ali no, nos requisitos, né? Só para adiantar, quer dizer, pra perguntar, é o corpo do e-mail, a gente vai aceitar só texto ou a gente vai aceitar um HTML, um Markdown? O que a gente está pensando? Hum, você viria que isso poderia modificar, porque se for HTML ou seja, se não for o texto simples, acaba por inflar muito o body, porque o HTML acaba por ser muito mais verboso, né? Daí o problema. Uhum. hum, eu acho que só para estressar, já que a gente aceita attachment, também acho que não é o body que vai ser, se calhar, o maior dos. É, né? Mas hum, acho que a gente devia de aceitar qualquer tipo de e-mail. É e-mail, ponto final. É o e-mail de hoje em dia. Ah, e eu viria para duas coisas distintas. Gravar os attachments, ainda que o HTML possa inflar muito o conteúdo do e-mail, eu acho que se calhar nesta primeira fase nós não preocupamos muito com isso, é texto. E então viria na parte de data layer duas coisas: banco de dados e storage de objetos, para nós conseguirmos fazer essa segregação do o que é que são attachment e o que é que são hum, o texto no fundo. Hum, vocês concordam com isto? Dois tipos de armazenamento de dados? Uhum. Então, opa, você já está a desenhar aí? Boa. Ok, então eu vou expandir aqui um pouquinho e vamos colocar aqui a nossa data layer e isto seria no fundo seria o que o nosso storage é o ícone para o storage ou o ícone para a database? Culpa nossa? Este aqui é a nossa base de dados ou o nosso storage? Depende, a gente vai gravar. Esse jogo, o Bari vai ser texto, né, por enquanto. Eu diria que pode ser qualquer coisa, Giovanni, para a gente não se preocupar muito no Hum. detalhe o que é. Se é HTML ou, ou um texto mais simples, no fundo o HTML também é texto, mas nós se calhar não entrarmos no Uhum. detalhe que ele acaba por ser muito maior. É só se calhar o que a gente diria para a gente preocupar para já é o anexo, que acaba por ser um ficheiro,
um Uhum. binário, algo assim, um blob, um Uhum. objeto, e o texto com Uhum. metadata e o assunto e tudo mais. E por isso é que eu Tá. viria. Vamos lá, diga, diga. Não? Não, não. Então, eu viria aqui se calhar com o nosso store, se calhar, e vou usar aqui o mesmo ícone enquanto não temos outro para database. O storage aqui é na minha ideia, imagino algo como um S3 da vida, um Azure Blob Storage, algo assim nessa linha, que é para gravar mesmo, como você colocou aí, eh, ficheiros hum, em bruto, no fundo, hum, em que o corpo do e-mail seria, ou o e-mail em si com metadata, seria armazenado na base de dados, com referência para qual é que é o blob. Hum, Porque é que eu viria isto assim nesta ideia e vejam se concordam comigo. E até porque acontece isso um pouco no, se não estou em erro, no IMAP. Quando o cliente do e-mail no IMAP se conecta ao servidor, no fundo, antes de ele baixar realmente, abrirmos lá o e-mail, ele baixa somente a metadata, com lá o Uhum. assunto, o, o remetente, o destinatário, como é normal, a data e pouco mais. E só quando nós clicamos no e-mail é que o cliente acaba por baixar, o e-mail completo. E acredito que ainda numa fase a seguir, se não é assim, nós agora vamos idealizar assim desta forma, se concordarem comigo. Uma coisa é baixar o e-mail e se tiver o attach, nós clicamos no attach, aí é que baixa realmente o attach Uhum. ao mesmo tempo que o e-mail. Ou seja, eu veria isto como três fases. Se concordarem, vocês vejam se veem da mesma visão que eu. Listagem de e-mails, lá os não recebidos, por ler, ou alguma coisa do género, ou o histórico. Ahm, Trazer o e-mail, o conteúdo, que no fundo já vê o body, o subject e tudo essa informação. E caso clique no attach, quando a pessoa vai lá salvar attach na máquina, no mobile, é, uma, é um terceiro download. O que é que vocês acham Algo desta? assim. Algo assim, então, né, Nelson? Esse banco de dados primeiro aí vai ter o metadado, para quem foi, de quem veio, qual que é o assunto. O body vai ser um belob que vai ser uma referência. E os attachments também vai ser uma referência pro, pro blob ali. É isso? Eu viria algo assim nesse sentido. Agora, aqui o ponto e o ponto que eu vejo aqui para nós solucionarmos é o body. Onde é que ele estaria guardado? Tabela à parte, numa estrutura à parte. Hum, o que é que faz esta pergunta? O attachment, nós não vamos pesquisar dentro do conteúdo do attachment. Mas quando nós tivermos uma pesquisa para fazer, o body pode ser potencialmente pesquisável. E pesquisarmos Uhum. num servidor dentro de um servidor de blob não é propriamente a coisa mais, o melhor approach. Por isso, se Uhum. calhar, não sei, se a gente podia pensar nisso, ou um banco de dados específico para indexar palavras ou tokens que avalie, que faça uma melhor pesquisa, ou não sei. Mas acho que se calhar o body, ainda que possa ser um link, não devia estar num storage de objeto, ao contrário do, do attach, por esta razão. Porque o body pode ser pesquisável. Uhum. É que eu acho que é na categoria dos full text search, né? Vai ter que pesquisar por palavras e saber o conteúdo todo, né? De alguma forma. Uhum. Uhum. Ahn, Também a gente podia pensar que o body
ele é gravado como um arquivo, um blob no storage para ser recuperado quando tipo, de fato abrir. E talvez quando a gente receber o e-mail, a gente tenta extrair desse body só o texto. E aí a gente adiciona nessa tabela separada ou nesse banco de dados separado que faz a indexação. O que você acha? Estou a canalizar as palavras de uma forma, ok, entendo, uma espécie de. Vamos pensar que se calhar nós temos lá HTML, como falamos ainda há pouco, haver uma higienização e consiga só interpretar de alguma forma, dentro do possível, algum Uhum. mecanismo, teria as palavras pesquisáveis. Porque Sim. não faz sentido, mesmo que venha conteúdo HTML, a gente estar a pesquisar por tags, né? Uhum. Exato. Talvez a gente pega só o body do HTML ali, né? Só o conteúdo de fato, né? Ignora toda a parte de header, tudo o resto, CSS, o que seja, e armazena só a parte de texto mesmo. Então, o que é que você acha de nós, sem saber muito o que termos aqui alguma coisa na camada de business que faça essa higienização? Que a primeira coisa que faz é quando bate ali o e-mail, esta primeira camada, o que tem que fazer é uma analyze, Uhum. scrapping, qualquer coisa que nós chamamos aqui, que é a primeira entrada do e-mail e retirar metadata, Uhum. talvez, o extractor, como a gente Uhum. chamar. Como é que nós chamaríamos isto, Giovanni? Giovanni, ou gente, quem estiver aqui, é estou a falar com o Giovanni, porque é que está de câmera aberta e assim falo com ele. O que é que nós podíamos chamar aqui? Eh, em- e-mail, Ana, talvez? E eu, Giovanni, vou só puxar aqui um pouquinho para o lado para nós talvez darmos aqui uma aumentada de tamanho e assim fica um pouquinho mais legível. Vou colocar assim, talvez nós façamos assim e talvez assim. Ahm, bom, ok, retiramos aqui a nossa informação. Aqui a responsabilidade deste, deste módulo que nós queremos aqui. Ora, só escrever aqui como deve ser, porque tinha aqui um type. Ahm, no fundo, ou seja, o cliente acaba por receber enviar um e-mail. Esse e-mail é, é recebido pela nossa API, é enviado aqui para esta camada, para este módulo de análise. Eh, ok. No fundo, aqui a sua ideia, Giovanni, é hum, sem pensar muito em implicação, se isso são serviços distintos, é pensar como o fluxo acontece, né? Aqui não estamos a falar, Uhum. pode ser só módulos, pode ser Exato. até módulos da mesma aplicação, né? Uhum. Boa, boa, boa. Ok. Estamos a falar do fluxo de informação. É, já colocamos o body, também podíamos pôr um extractor attachment, só para.
Uhum. Boa. Ok. Acho que aqui neste ponto podemos assumir, ainda só em fluxo de informação, que já temos o e-mail no lado do servidor. Agora, se calhar, nós temos que pensar algum módulo, alguma coisa, Giovanni, de entregar esse e-mail a quem vai o receber. Porque nós agora estamos aqui pela API, mas seguindo aqui o fluxo, se calhar não faz muito sentido este fluxo. Se calhar a gente podia ter Uhum, aqui alguma coisa que, que envia. Até pode ser que o receiver faça um long pooling. Está tudo bem. Mas se calhar a gente podia pensar aqui de alguma forma alguém que notifique o destinatário. Olha, está aqui um uhum. e-mail novo. Vamos pensar que existe talvez aqui alguma coisa. Seria um notification Acho que sim. service, algo nesse sentido. Acho que sim. E aí, sem entrar em muito detalhe, talvez a forma aqui que ele poderia se comunicar poderia ser, igual você falou, né? Long pooling, poderia ser WebSockets, Uhum, uhum. poderia ser server-side events e poderia ser push applications. Para a gente Sim, explorar todas as. exato, exato. Eu viria assim também dessa forma. No fundo é a camada. Vamos pensar que isto ainda assim é a nossa front door, basicamente, e Uhum, entra e sai de alguma forma. Assim como nós temos aqui, aqui nós já fomos aqui se calhar um bocadinho de detalhe, mas assim que se calhar como a gente no futuro podem ahm, expandir aqui o nosso API, como também os outros protocolos mais legacy, aqui nós também damos suporte a estes mais sofisticados. Eh, boa, boa. O que é que nós. Bom, eu acho que aqui, se calhar, para o fluxo de enviar vá, o use case primário, eu acho que nós já, já temos aqui a essência. Acho que não vale a pena a gente pensar aqui, se calhar, em DNS, nada mais, que já são os detalhes muito de infra, mas se eu calhar acho que pensando. não. Eu acho que o capítulo entra ali no DNS e tal, por mais, muito por conta do SMTP, né? Porque você tem que saber os o MX lá, saber para onde você tem que mandar de fato, né? Qual que é o Uhum, servidor por trás daquele endereço, né? Aqui talvez o que muda pra gente é exatamente aqui, né? Tipo, notificar os recipientes, talvez aqui tenha alguma coisa a mais, né? Que de fato você notificar que esse e-mail chegou, né? E aí esse serviço aqui teria que talvez buscar numa base de contatos, sei lá, uma coisa assim. uhum, Tem que ver aqui consultar quem é a pessoa, né? Para poder conseguir mandar de alguma forma. uhum. Então, mas lá está, Giovanni, eu acho que para o use case de ali para a nossa versão 1.1, que é mandar um fluxo interno, Uhum, eu acho que nós conseguimos responder. Não uhum. sei se alguém aí que tem alguma coisa, algum ponto que queira trazer. Bom, se ninguém tiver nada, o que é que eu vejo agora aqui, Giovanni? Nós resolvemos o problema interno, mas como eu vejo a coisa, se a gente quiser plugar uma third party, um outro Uhum. provider,
é ali no nosso notifier a gente verificar é interno ou externo. Senão a gente entrega um módulo que, em vez de Uhum. rotear para um módulo interno, roteia para um módulo externo e entrega esse e-mail a quem é responsável ou o outro serviço que é a third party, que é a concorrência no fundo. Só esse cara aqui poderia falar com um cara externo. Hum, Pronto, por aí. Ou seja, aqui este notifier service teria alguma lógica, alguma inteligência, perceber, ok, estamos aqui no mesmo domain, este domínio é meu, é o meu servidor, então eu comunico para os meus clientes, não é meu, qual é que é a third party, então eu entrego isto à ali à camada de infra da nossa aplicação, pronto, comunica Uhum. um outro protocolo, exemplo. É, uma coisa acho que interessante aqui, que é a partir do e-mail, né? É que teoricamente, se a gente está falando com coisa externa, o que a gente está gravando aqui é meio que o que a gente vê como enviado, né? Na nossa caixa de e-mail. E Uhum, o recebido, de fato, quem vai gerenciar é o cara externo, né? Como você, de fato, a parte receber o e-mail e gravar o e-mail lá do outro lado vai ficar lá também, né? Então, meio que a gente tá fazendo storage do enviado e o externo está fazendo o storage do recebido, né? De certa forma. Quando a gente passa por externo. Agora, se a gente está trabalhando só numa intranet aqui, né? Um e-mail somente interno, aí sim, esse e-mail é enviado e recebido ao mesmo tempo, né? Ele faz as duas funções. Faz sentido isso? uhum. Faz sim. E explorando essa possibilidade, Giovanni, então eu vejo também. Nós só temos ali o external SMTP para enviar, mas ele também podia vir do exterior, o e-mail, não vir para um cliente nosso, entrar. Ou seja, a nossa API, em vez de ser HTTP, podia ser SMTP para business to business. Mas ainda assim, eu vejo entrar no mesmo fluxo. Ou seja, o que é que eu veria? Vou tentar aqui dar aqui o meu ponto de vista. Aqui neste aspecto aqui, eu vou-lhe chamar para já assim. Não, isso External SMTP API. E ela entraria no mesmo fluxo que tem que haver também uma análise, restituir um SMTP e tudo mais exatamente igual. E isto acabava por ser o nosso fluxo para nossos clientes e o nosso fluxo para uma third party, Uhum. no fundo. Faz sentido, né? Porque a gente vai. Esse e-mail que a gente vai receber vai ser só um protocolo diferente, né? Mas a informação ainda se tem para quem está indo, né? Qual que é o conteúdo, qual que é os arquivos, coisa e tal, né? Então faz sentido passar pelo mesmo esteira de passos aí. Uhum. Ou seja, a nossa camada, como a gente intitulou e não foi inocente, de business, no fundo, é onde é que está, como é que nós tratamos, como nós comunicamos aqui, que acaba por ser, e vou-vos trazer se calhar aqui grosseiramente, é ports and adapters, talvez, é como é que as coisas entram, como é que as coisas saem, mas de uma forma mais arquitetural, é outra história. Isto é o nosso core, e aqui são os nossos canais de saída e os Uhum. nossos pontos de entrada, no fundo. E pensando em alta escala, né? Igual o livro gosta de trazer na casa dos milhões. Uhum, Talvez isso aqui, cada componente desse aqui poderia ter um serviço totalmente separado e trabalha uhum. numa forma de orquestração, né? Tipo, chega o e-mail, grava, publica uma mensagem que extrai o metadado e salva aqui. Aí depois extrai o body que salva aqui. Extrai os attachments e põe aqui. E um outro final que notifica, né? Então fica bem flexível nesse sentido, né? Pode começar Total, tanto como uma coisa toda em process, né? Faz tudo junto, ou delega, né? total. Bom, eh, assim, a nível high level, lá está. Já que a gente falou destes canais, e agora aqui meio que dá a liberdade poética
para nós, se quisermos então expandir para mais um adapter que seria os protocolos legacy. Se a gente quiser expandir, como a gente vê, e até uma das coisas do capítulo é que que o nosso sistema seja capaz de adicionar novos módulos, novas, novas funcionalidades e tudo mais. E acho que a gente, sem querer ou querendo, se calhar já estamos habituados, meio que deixamos a coisa preparada para isso. Que é, Uhum, se a gente quiser pôr um novo protocolo de receber, nós colocamos aqui, deste lado, uhum, que é o nosso receiver. Se nós quisermos colocar um envio diferente, vamos pensar, sei lá, hum, há uma das third parties que tem lá um protocolo super sofisticado, um, uhum, um RPC, os RPC da vida que se possa fazer com eles, e então é muito mais sofisticado que um SMTP, por exemplo, não sei. Nós que tínhamos aqui o nosso canal de saída e a nossa análise hum, interna, desde extrair o conteúdo e como gravar, uh, extrair, tokenizar ou algum protocolo que acelere no fundo as pesquisas, ficaria tudo aqui na nossa camada de business, basicamente. E o que é que pode ser isso? É aquilo que a gente falou. Análise do e-mail, extrair metadata, extrair body, hum, gravar num banco de dados muito específico para pesquisas, uhum, sei lá, e por aí vai. Hum, outra coisa que a gente pode pensar aqui a nível arquitetural, não é? Já que estamos a falar na escala dos milhões, de muitos dígitos, é de começarmos aqui, se a gente pensar isto como serviço, como o Giovanni estava a dizer, se calhar por aqui um serviço de mensagens pelo meio, para de um serviço para o outro, tornar o processo todo assíncrono. Se existir algum dos serviços com uma grande escala que tenha muito trabalho, poder escalar uhum, horizontalmente para, sei lá, vamos pensar que se calhar extrair o body acaba por ser ali o processo com maior workload, porque todo e-mail tem um uhum, body e potencialmente HTML, então se calhar potencialmente a coisa que tem mais trabalho, se calhar escala muito mais do que retirar um attachment, provavelmente. Hum, uhum. veria isso nesse aspecto assim. Sim, e acho que também a parte do anti-spam que ele mostra, né, talvez poderia ser um. A gente pode plugar aqui, né? Um, Oh, em boa. algum lugar entre eles, né? Talvez a gente não. A gente passa primeiro por aqui para depois ir para frente, né? Ou ele pode ser plugado para cada coisa, né? Ele vê o spam do bar e os attachments aqui também, né? Uhum, Pode boa. ir agregando. Ou seja, uma camada que analisa só o body, se tem algum tipo Um link conteúdo malicioso. malicioso, ou o zip, não, o zip é só um para blobs. Uhum. E É, aí, se tudo estiver certinho, notifica, né? o, Ou o, notifica de qualquer forma, mas falando como spam, né? Marcando ele como spam. o interessante disto, oh, Giovanni, é que não, meio que a gente não faz já isto inocente, é que se a gente a pensar isto a nível de aplicação, quando a gente organiza lá os layers, ou quando a gente pensa a nível de arquitetural, a filosofia está lá. As camadas, os Uhum. módulos, o que é que são os pontos de entrada, o que é que são os pontos de saída, o que é que são os clientes, onde é que se armazena a informação, camada de infra, seja no, Total. seja no ponto de vista micro, no ponto de vista macro. Sim. É. Você sempre tem, né? Uma entrada, um processamento e uma saída, né? E aí você tem uma expectativa do que entra e uma expectativa do que sai, né? Então, é onde entra os contratos da vida, né? E é o que você falou, você pode dar um zoom out ou um zoom in, né? Se você entrar dentro da aplicação, você está no nível de, sei lá, camadas, mas você dá vai para fora da aplicação, você está no nível de contratos entre servidores externos ou outros serviços, né? E assim por diante. Bem interessante essa visão, né? Uhum, uhum. Eu acho Nelson, que. Boa, pensando força. aí na estrutura, estava pensando também assim, no uso de cache aí, né? Nesse caso, eu sei que
quando se trata de um ambiente dinâmico, a gente tem alguns perigos, né? Mas o que que a gente poderia usar aí para... Porque, ó, como eu mexo mais com GCP, lá a gente pensa, né, em cache, mais em voltado ao DNS, né? Tipo, funciona lá com bind, essas coisas assim. Mas para e-mail, eu estava até dando uma lida aqui em alguma coisa, tá vendo que tem algumas ferramentas que você pode usar também para cache. Onde é que o Vocês têm cache entraria alguma aqui, não é? Como é que um cache poderia, no fundo, encaixar, encaixar nesse contexto? Tem o Vernity Cache, ou também tem um proxy reverso também pode usar. onde eu vejo que entra, aqui onde é que eu vejo como entraria um cache ou uma CDN aqui rapidamente, seria para o próximo, para o próprio cliente web. Como o cliente web não muda, e só estou a falar do cliente web, que é Uhum. lá o www.gmail.com, está na CDN e tudo mais, não tirando aqui a informação dinâmica. Agora, a nível de conteúdo, o que é que a gente podia fazer aqui? Cache. Uh, talvez, na sua opinião, Giovanni, o que é que você Escuro, viria? tá? Um palpite no escuro, assim, não que eu entenda de alguma coisa, é, essa questão de e-mails, né, de cache, né? Mas eu estava pensando aqui essa é uma solução também, né? Como... hum, Até agora, a gente focou mais em receber o e-mail, né? Em mandar o e-mail. É, Acho que o cache que entra um pouco mais quando você está consultando o e-mail, né? Abrindo o e-mail ou pesquisando o e-mail, um pouco né? mais se enviar, né? E É, também ele acho que está muito interno, né? Todo o nem processo. isso. Acho que a gente focou mais em enviar o e-mail, né? E notificar que foi recebido. Mas acho que o cache faz sentido para a gente começar a pensar, sei lá, vou abrir o browser, vou no Gmail e clico para abrir o meu e-mail, né? O corpo que é carregado ali, como que eu faço aquilo ser mais performático, né? Mas no caso do e-mail, É, eu acho que também é válido pensar que geralmente você não fica abrindo o mesmo e-mail várias vezes, né? Então, tem que ver se o cache faz sentido ali para um e-mail só. Talvez um cache e outra. Cada um tem a sua própria caixa de entrada, né? E aí, quando você for fazer um cache de, de baixo acesso para muitas pessoas diferentes, será que faz sentido? Né? é, É, Tô brainstorming aqui, tô pensando junto. sim, sim. é, Mas talvez faz sentido, sei lá, ter os e-mails não lidos um acesso mais rápido, né? é que no ponto que você trouxe, Giovanni, nós temos que olhar porque vamos fazer cache para o nível de caramba, Carnalidade. carnalidade, Cardinalidade. exatamente, do acesso da coisa. E acho que é um pouco como você disse. Aham. No, no- no caso do e-mail, não há um e-mail que eu e você e o Jonas e toda a gente acede muito, porque cada um é o seu. Uhum. Exato. E o que de forma é que poderia ajudar? Talvez se isto fosse um e-mail mas mesmo assim enterprise, é porque isso traz outra questão. Antes de chegarmos ao cache, por exemplo, ainda que a gente já resolveu o fluxo interno, eu e o Jonas fazemos parte do mesmo provider de e-mail. Eu acho que não faria sentido e aí seria complicar se nós tentássemos economizar espaço e ver uma ligação entre a mensagem. Acho que faz mais sentido a mensagem ser duplicada. Eu, como recebi, tenho a Uhum. minha caixa, o Jonas, como receptor, tem também a duplicação da mensagem. Ah, porquê que eu viria isto? Para mais uma forma mais ingênua, porque o receiver também pode ser um cliente externo e só tem presença de quem recebe a mensagem. Isto para chegar ao ponto de quê?
porque não vês conteúdo que possa existir num cache que seja acedido por mim, por Jonas, por você. Uhum. Teria que ser, para fazer sentido fazer cache no e-mail, eu acho, só se alguém tivesse constantemente a analisar e a abrir aquele e-mail muitas vezes. Uhum. É porque a informação é dinâmica, né? É, então, assim, tudo é dinâmico no e-mail. É igual o Giovanni também falou. A gente não fica enviando o Uhum. mesmo e-mail sempre, né? As informações, elas É. mudam, elas são... E outra coisa para se considerar também, né, é o caso que o cache é uma coisa muito cara, né, para você É, tanto manter e também para você pensar em todas as partes que você tem que ficar atualizando o cache e fazendo cache eviction e, tipo, mantendo o cache na forma, no fluxo de dados mesmo, né? Além dele ser caro em dinheiro, também tem essa parte, né? Então, geralmente o cache ele é mais interessante nos casos que você consegue resolver com um registro para várias pessoas, né? Que é o caso da CDN para sites estáticos ou fotos, né? Tipo, você abre um blog, aquela página é exatamente a mesma para todo mundo que acessa, né? Então, ali é o extremo do uso do cache muito positivo, né? É uma coisa que não muda nunca e todo mundo que acessa exatamente a mesma coisa. Agora, no nosso caso, eu me pergunto se faz sentido a gente pensar muito em cache exatamente por isso, né? Porque uma que o e-mail não é aberto tantas vezes, e geralmente quem abre o e-mail, no máximo vai ser quem mandou e quem recebeu. sim. E E pensando bem no cache também, ele está mais ligado também para aquela pessoa que está acessando uma aplicação ali, às vezes demora, a empresa quer que Uhum, as pessoas não tenham esse atraso, então acho que é sim. mais para esse tempo ao vivo, né, ali na live, ali, né, que o cara está acessando um site, alguma Uhum, aplicação, então assim, eu também penso assim também. Porque o é, e-mail você não precisa de rapidez, né? Vamos dizer assim. E-mail você manda, uhum, você manda um e-mail, você espera a caixa de sim. entrada, né? Quando- e outro Aí ponto que eu a também caixa acho, saiu. e outro ponto que eu também acho é que você quer consistência. Ou seja, quando você, ainda que tudo bem que a gente possa ir lá a cache e invalidar a cache quando recebe outra mensagem, é válido, não é? O que acontece é que quando você sai daquele e-mail para o outro e se voltar a ele ter mais conteúdo, você quer esse conteúdo lá. É Uhum, quase meio que, vá, inadmissível que você não tenha a última informação que está a respeito daquele e-mail. uhum. Mas ao mesmo tempo o conteúdo do e-mail não muda, né? Mas eu digo, ok, se calhar aqui já estou a falar das threads, quando você tem meio que a thread do Uhum, e-mail, se calhar aqui já estou a pôr um sim. pouco a coisa à frente, Uhum, mas se a gente pensar nesse aspecto que já existe lá as threads, que é grupos, e-mails com o assunto e tudo mais, uhum. você quer Mas saber. mesmo assim, o conteúdo do e-mail nunca muda, né? Ele é sempre estático, né? Uma vez enviado, já era, né? Uhum, uhum. Tem esse Então, é ponto difícil também. você enviar um mesmo e-mail, né? Você vai sempre ter uma informação diferente. Você vai dar uma Sim. réplica lá, você vai colocar uma informação diferente. Você É, pode assim, ter ele o sempre copia e mesmo, cola, né? Meio que ele é, copia para um novo body, né? você pode ter um novo attachment, né? Uhum, Uhum. Agora, agora, bom, eu ainda há pouco tinha dito que, imaginamos, eu e o Jonas fazemos parte do mesmo provider, eu uhum, envio o e-mail, o Jonas acaba por receber, por estar no mesmo provider, o e-mail vai ficar gravado duas vezes, ou seja, na minha caixa de saída, na caixa de entrada do Jonas. uhum, Meio que a gente não se preocupa com os dados, mas imaginamos que a gente envia um bulk, uhum, um e-mail campanha. uhum, E 50% dos remetantes, para onde vai dos destinatários para onde vai o e-mail, são também do nosso provider. Nós uhum, ainda assim não faríamos nenhuma estratégia de aquele é o mesmo destinatário e gravamos individualmente para cada um dos destinatários.
talvez. Mas ainda assim, eu acho que isso é mais resolvendo um problema de economizar storage Uhum. do que acesso mais rápido usando um cache, né? Mas assim, se você está mandando um e-mail que vai para 1.000 pessoas, por qualquer motivo, aí talvez faça sentido você ter esse e-mail mais quente ali, né? Quando, pelo menos no primeiro dia que ele é mandado, aí você acessa ele mais rápido. Talvez, não sei. Que aí você mantém a mesma referência do e-mail internamente, né? Para storage faz todo sentido você não criar 1.000 cópias do mesmo e-mail. Uhum. É, não sei. É que a questão é que lá está. Quando a gente fala do e-mail, o que é que nós caracterizamos como e-mail? É tudo, desde o subject, metadata, body, data, remetentes, destinatários, tudo mais? Ou o e-mail é só o body? Onde é que. Geralmente, eu diria que é tudo no contexto quando você está comunicando com vários provedores diferentes, né? Porque você tem que mandar tudo para o outro lado, né? De certa forma. É, Agora, se fosse só uma intranet, aí talvez você poderia ter que o body é o mesmo e você só referencia ele para vários headers. e os headers seriam o tu, o CC, BCC, cada um seria. Isso. Ou cada para seria uma coisa diferente, tudo apontando para o mesmo body, talvez, não sei. Mas, não sei, me parece muito complexo de manter isso e talvez seria só mais fácil ter uma cópia de tudo. Eu ainda Porque, potencialmente. porque acaba que cada um pode fazer o que quiser com o e-mail, né? Você pode excluir aquele e-mail, você vai querer talvez Hum, acabar forwarding aquele e-mail. Se bem que você pode fazer isso nas referências, né? Se eu for pensar. E o bar em si, como ele é estático, poderia continuar sendo uma coisa única. Acho que existem otimizações aí nesse sentido. Dá pra pensar em alguma coisa. é, eu também acho que ainda, se fosse em larga escala, bom, se fosse. O problema é sempre em larga escala. Mas ainda assim, de Uhum, uma forma mais simplista, eu pensaria, mesmo no pior caso, um bulk, uma campanha de marketing gigantesca, sei lá, um Black Friday da vida, com uma campanha absurda, ainda pensaria o quê? Cada um tem a sua cópia. uhum, Muito por este cenário aqui que a cópia pode vir de. Exatamente, é que apesar de. Vamos pensar aqui uma third party. Se a third party mandar 1 milhão de e-mails e 100 mil deles ser para aqui, eles chegam como individual, ainda que todos sejam a mesmo e-mail. Se da campanha que esta third party mandar aqui, vamos pensar que lá não sei, lá uma Nike da vida fez uma campanha super massiva e usa o Outlook e desta campanha 100 mil batem no nosso provider. Eles uhum, quando chegam aqui, chegam 100 mil individual. uhum. E a gente não vai. Provavelmente. É. A gente poderia, sei lá, talvez pensar uma otimização maluca aí, que, sei lá, a gente sabe que isso faz parte de um batch, e a hora que a gente recebe o primeiro, a gente tem um hash do bar e a gente vê que depois os outros são todos iguais, a gente não grava duplicado. Mas não sei se é assim que funciona na vida real aí, quando um servidor de e-mail fala com o outro, nesse caso de muitos e-mails. Seguindo Interessante aqui, pensar nisso. seguindo aqui o livro, e já que ele fala de SMTP, Uhum, bom, da forma como eu utilizo, já utilizo bastantes vezes o SMTP, não estou a ver onde é que há espaço para mandar informação extra como elemento agregador ou algum metadata. Me dá a impressão que o SMTP é literalmente isso que ele fala, é um Simple Mail Transfer Protocol, então tipo, deve ser simples.
Daquilo que eu me recordo, não existe. Pelo menos dos clientes que eu usei, não existe lá nenhum espaço para dizer alguma espécie de a tag ou alguma coisa que o agregue ou Hum, alguma coisa do género. Um elemento agregador. eu não sei se existe headers no protocolo SMTP, igual tem no HTTP. Quem tiver aí, gente, se tiver essa resposta que nos queira fornecer. Ma- Mas, tendo em conta este cenário aqui, que a gente discutiu agora, eu viria mesmo por isso, porque ainda que seja, vamos pensar aqui, 1 milhão a ser do provider, que chegue 100 capas a nós, estes 100 capas aqui eu vejo que chegam individualmente, não como um bolo de 100 Uhum, capas. E então eu, uhum, eu, eu vejo que chegaria algo assim. E, uhum, e era suposto ter uma setinha, mas por algum motivo eu não sei fazer setas, mas tudo bem. Toda a gente percebeu a ideia. Hum, mas interessante. Agora, lá está. Onde é que eu vejo que possa haver espaço para a cache? De forma. É que esta mesma. Será o cliente de e-mail, lá o website, o Gmail da vida, o Outlook da vida, que está numa CDN, carrega rápido e tudo mais. Isso aí é o conteúdo estático do cliente, que está ali na CDN. Mas, mas acho que não é o propósito aqui falarmos como é que o cliente vai estar construído. uhum. O que eu comentei antes, talvez faça sentido o banco ser indexado ou ele ser organizado de uma forma que priorize, por exemplo, você ter os não lidos de forma mais rápida, né? Porque teoricamente é para você ter menos e-mails não lidos do que lidos, né? Sim, no geral. Então talvez é melhor você ter os e-mails não lidos de uma forma mais quente, para quando a pessoa acessa a caixa de entrada, os não lidos aparecem mais rápidos, né? E aí os lidos, os já lidos e mais antigos, aí talvez é aceitável você demorar um pouco mais para trazer eles, né? Hum. Outro aspecto aí é você vai sempre aceder mais potencialmente aos últimos e-mails, os mais recentes. Total, O, aham. o histórico, muito dificilmente, a menos que bata lá. Uhum. E pronto, eu estou a ignorar a pesquisa que você pesquisou e para ter lá no e-mail Ah, sim. de 2001 que tinha aquele assunto. Estou a ignorar Uhum. esse, esse tópico. Mas Aí esse aí joga pro full text search e deixa ele queimar. Deixa ele é, fritar lá. o que tendo em conta disto que a gente viu e a gente aceitando a duplicação, e acho que estamos aqui na mesma página, aceitamos a duplicação do e-mail. Qual é o banco de dados que vocês viam que poderiam resolver este problema? Já que o autor não quis resolver o problema, até estamos aqui nós discutimos em conjunto. Eu acho que pro metadata ali não precisa ter muito segredo. Talvez dá para começar o nosso e-mail 1.0 aí, talvez pensando de boa, num relacional da vida. O único detalhe do relacional aqui é que esse sistema como um todo, ele é pesado na escrita, né? Geralmente. A escrita dele é mais pesada, né? Mas ao mesmo tempo dá para você enfileirar isso e salvar no próprio tempo, porque é da natureza do e-mail você mandar um e-mail e ele demorar quanto tempo ele quase que quiser para poder chegar, né? Então, não necessariamente o banco precisa estar totalmente otimizado nesse sentido, né? Agora, pro storage de arquivos, aí eu acho que tem que ter uma coisa, como a gente comentou, um blob da vida, né? Um S3, não sei como chama da Azure, uma coisa assim, um objeto, um banco de arquivo, como que fala? Objeto storage. Object Storage, é uma coisa nesse sentido. E para o search, aí sim o search teria que ser uma coisa otimizada para leitura, né? Que aí é onde entra as categorias dos bancos da família do Elasticsearch, por exemplo, né? Que tem
um puta potencial para poder fazer pesquisas em full text, né? Então, Uhum. com tipo de indexação, né? Então, assim, jogando por cima, eu acho que o metadata não precisa ter nada excepcional. O de indexação ali vai fazer os full text searching, que é uma coisa na família do Elasticsearch. E o blob storage, algum object storage aí, um S3 da vida, acho que daria bem. Ou talvez um próprio file system também daria certo pros attachments, né? Eu confesso que para a metadata e para o storage do e-mail, eu estava pensando em algo que facilitasse o charging, porque meio que, como estamos a falar de grande escala, nós podíamos ter facilmente fazer o charging por, por, por e-mail, por cliente, porque todos os e-mails do mesmo destinatário, por exemplo, teriam, ou da mesma pessoa, estariam todos no mesmo sítio. E outra coisa, lá está, como a gente canaliza a pesquisa pesada para um Elasticsearch ou outra coisa qualquer da vida, eu acho que as pesquisas e as múltiplas dimensões com um SQL nos permite, porque acho que esse é um potencial de um SQL, é ele permitir-nos nós relacionarmos de todas as dimensões para todas as dimensões, desde que haja correlação dos dados. Hum, Acho que até na pesquisa mais simples em metadata, nós conseguimos fazer num banco, sei lá, dito NoSQL, não sei. Faz sentido. Hum, E dado que acho que todo mundo não apaga os e-mails, né? Então acaba que você tem lá o e-mail da vida inteira na caixa de entrada. Faz sentido você pensar em sharding, né? E ter cada um em um lugar, que estão todo mundo exatamente no mesmo banco. Não dá, não. E quando você abre o e-mail, tem lá a caixa com 1000 e-mails não lidos. Exato. Hum, Bom, que é que vocês veem assim mais de assunto que a gente poderia falar aqui? Hum, Vocês veem mais alguma coisa, gente? Só, eu não sei se é um assunto. Eu tava pensando aqui no quesito lá, como a gente tava falando no começo de desktop, né? De o Firebird, ou então até mesmo uma questão do mail, né? Do Windows. Eu fiquei pensando se eles usam alguma coisa com mensageria para fazer o sync dos e-mails, ou é simplesmente o protocolo mesmo. Não sei se deu para entender. O 5. Bom, se a gente pensar lá no protocolo, o Porque o POP pop ele acaba, vai trazer, né? É, quando ele acaba abre, por não ser assim. é, Ele dropa eu fiquei, mesmo, não é? é, eu fiquei só pensando se hoje em dia teria alguma solução que usasse, ao invés dos protocolos, mensageria, se fosse, se seria algo mais viável ou não, já que o Eu- protocolo já faz essa ida lá para sincronizar o e-mail, né? sabe o único que haveria aqui mensageria, e isto aqui a gente falou assim meio por alto, e haveria, por exemplo, aqui. Ou seja, Uhum. e é por isso que quando a gente começou lá a falar, é fazer algum reforço aqui como um facade, uma camada meio que estúpida, que recebe, põe na fila e entra para a nossa business. E veriam também potencialmente, Mateus, aqui. Ou seja, meio que enfileirava e aqui os nossos Notify servers iam tirando e começando a entregar a quem é destino. Porquê? Porque acho que é aqui que eu vejo os possíveis bottlenecks. Não sei. Sim, Ou seja, a gente recebe, de repente, alguém manda uma campanha, como a gente falou aqui, e 90% dos e-mails vêm para o nosso servidor, e de repente temos aqui um bottleneck gigante na entrada. Ou temos também um bottleneck gigante na saída. Não sei. É, mas Sei eu acho lá. que
o que o Matheus perguntou, né? Você é mais no sentido, tipo, você tá no seu aplicativo desktop, aí você clica lá, sincronizar. Geralmente, Isso. assim, eu não lembro mais agora como que é, mas antigamente ficava lá, um de 1000, dois de 1000, É, e indo, né? Um de cada vez. uhum, Provavelmente, assim, o protocolo de troca da mensagem seria o POP, né? Mas talvez lá no servidor, a forma que ele fica disparando cada e-mail, Uhum. talvez teria uma fila, né? Poderia pensar dessa forma. Você tem um stream de dados, né? Que começa isso. vindo um por um e vai mandando, né? Sei lá, eu consigo imaginar um WebSocket da vida que você abre a conexão fica aberta, e lá no lado do servidor você tem uma fila que fica, um stream, né? Que fica mandando um por um até acabar. É. Eu tava pensando dessa forma aí também, mas eu fiquei na dúvida assim, se o protocolo já não faz Ah, essa não sei. questão, entendeu? Sem Uhum. precisar da mensageria do lado do servidor. Ou seja, você meio que me aparece na primeira chamada, você recebe um journal de é isto que está aqui, e depois Uhum. eu já recebi até este ponto. Qual é o ponto Uhum. que ainda falta aí receber para sincronizar? E depois vamos pensar no que é um journal na vida. Neste momento, desde a última vez que o Mateus chegou aqui, era este e-mail. Qual é o último que está aí? É aquele. Então agora, pá, é Uhum. este, é este. Isso. É. Mas foi É, só o pensamento alto, porque eu fiquei na dúvida uhum. se atrapalharia ou se ajudaria, entendeu? A, Uhum. Se a seria fazer alguma isso. complexidade a mais do... Teria que Não sei se. entender a infra, Matheus, eu acho, né? Ah, Como que ela. Porque, de repente, a pessoa ela coloca a infra lá para usar mesmo essas ferramentas, um SNS, igual o Matheusinho falou no começo, né? Um KMS, QMS, né? Da AWS. Tem, tem várias ferramentas hoje, né, que usam isso aí. ah, Mas, Tinha que ver o que o protocolo de fato faz, né? Porque o protocolo é, por si só, geralmente ele é o meio, é o contrato, né, de certa forma. Ele garante algumas coisas, mas tem que ver se ele de fato tem essa capacidade de push dos dados, né? É Não verdade. sei. Agora eu lembrei. Ele no capítulo fala lá de um protocolo que é o Async, Active Sync, acho que é isso. Deixa-me ver se encontro aqui no artigo. Eh, porque o cenário que eu tinha pensado era tipo assim, eu tenho aqui minha conta da Microsoft logada no meu Windows, né? Então fica aquele desktop, aquele programa de desktop do e-mail que fica recebendo Uhum. todos os meus e-mails via POP, via qualquer protocolo. Mas aí eu tenho uns 5.000 e-mails para receber. Aí eu Uhum. já recebi 1.000 e-mails, aí eu tenho que desligar o computador. Como é que ele vai saber que eu parei no 1.000, entendeu? Eu fiquei eh, pensando a parte do... lá lá pra- no, lá no artigo, Mateus, ele menciona este protocolo, que ele depois até faz referência para este artigo aqui, que é o Active Sync. E acho que é mesmo para resolver esse tipo de problemas. Uh, is not a technological email protocol, but can use to access your mailbox, particular based. For example, Microsoft Outlook and TCP custom protocol called async. E é este protocolo que aqui está. Vamos lá ver o que é que aqui. Synchronize with. Mas a última stable release está em 2007, Nelson. Só, só tem a nossa idade. Quem me dera. Ainda bem que dizem isso. Quem me dera. Mas depois eu vou pesquisar mais, porque eu fiquei agora encucado se seria só o protocolo ou se realmente teria Uhum. uma camada a mais, né? Não sei. Eu acho que faria sentido, mas ao mesmo tempo iria aumentar muito a complexidade do negócio, né? Sim. Eu fico meio assim, porque se você pensa no protocolo HTTP,
ele nada mais é do que um padrão do formato de como o arquivo tem que ser mandado, né? O dado, no caso, né? Tem o Sim. header, né? Tem o espaço do header, tem o espaço do body, da requisição e coisa e tal. Então, fiquei curioso também, entender o que o POP ou o IMAP de fato faz, né? Qual que é o papel deles. Uhum. O SMTP não é de certeza, porque ele é só mandar a mensagem, é uma mensagem lá É. composta. Pronto. Agora, saber se dentro da especificação, que é isso que acho que nós estamos aqui a discutir, do IMAP, se está contemplado na parte do protocolo que é o A resume. sincronia, né? É, a partir de onde ficou parado a última vez, não é? Isso. O, o, o- Porque, tipo, se tu pensar. Posso estar falando besteira, mas vamos supor que ele não tenha a questão da sincronia, seja só o protocolo, né? Toda vida que eu abrir o client do e-mail, né? O Firebird, sei lá, qualquer um, ele teria que ver todos os e-mails que eu já tenho baixado para ir lá na minha caixa de e-mail do servidor e ver qual foi o que eu não baixei ainda. Então, tipo, eu fico pensando em lista, né? O cara tem que percorrer a lista todinha. Se eu tenho 25 mil e-mails dentro da minha caixa, o cara vai ter que percorrer 25 mil e-mails para saber se ali é, tem todos os e-mails do meu servidor ou não. Exato, mas no fundo lá está, é saber como protocolo que é, se Pois faz é. parte do protocolo, essa parte também de se preocupar com onde parou, né? A última. Isso. Uhum. Mas show. Vou procurar depois mais. É interessante, que eu também estava aqui a ler, e agora estava aqui mais abaixo aqui no artigo, eh, que os anexos, é muito comum os anexos estarem em base 64 no e-mail. Uhum. Eh, mais algum ponto, gente, que a gente queira abordar aqui? Não. Parte tranquilo, Nelson. É. É. Senão a gente depois a seguir temos que entrar para coisas como é que vamos tratar desses search e disso tudo. Eu acho que, de forma geral, como a gente abordou aqui o problema, eu acho que é um pouco, é um pouco disto. Só vou dar aqui mais uma vista a todos. Acho que foi isso, nossa. É. É muito mais. A gente pode talvez encerrar por aqui. Acho que eu senti que nesse capítulo foi meio jogado as coisas, sei lá. Eu não, particularmente não gostei desse capítulo, não. É. Depois aqui no final, no deep dive, falo aqui um pouquinho sobre a parte de encriptação, sobre a parte de GDPR, e falo dessas coisas todas, mas isso acho que já são mini detalhes da forma como a gente Uhum. pensou. Lá está a encriptação, desencriptação, a gente punha aqui um módulo a priori antes de analisar e está tudo Uhum. bem. Hum, a de segurança, como você trouxe aqui, Giovanni, aqui o anti-spam ou o anti-vídeo acaba por fazer essa vez. O que é que nós temos aqui mais? Existe aqueles problemas de infra que acho que não vale a pena nós abordarmos, não é? Que a questão da reputação, quando somos novo provider, que o provider tem que ganhar reputação para não ir para o spam. Uhum. Mas acho que é isso, gente. Uhum. O capítulo foi legal para explorar ou relembrar esses protocolos e coisa e tal, e saber mais a fundo como é que o e-mail de fato funciona. Mas é o que você falou, né? Tem um mundo todo em volta de e-mails, né? Que é difícil cobrir todos os lados para os meros mortais. Uhum. Acho que é isso aí, gente. Hum, bem, não vendo aqui mais assuntos aqui do e-mail para falar, acho que de forma geral foi isto. O próximo capítulo, então, a gente
explora em detalhe como resolver este problema. Que o próximo capítulo é um servidor de Uhum. objetos distribuído, o S3 da vida, ou um Azure Blob O, Storage da vida. as ferramentas existentes não suportam nosso e-mail 1.0, então a gente vai criar o nosso próprio. É por aí. Hum, então, é isso, gente. A gente no próximo, não na semana a seguir, 2 a 15 dias, nós vamos entrar no capítulo 25, eh, armazenamento distribuído. Na próxima semana vamos voltar a algoritmos e estruturas de dados, falar mais de algum algoritmo. Não me recordo ao certo qual é que nós temos no roadmap, mas logo, aliás, não me recordo, eu acho que temos aqui na agenda. Hum, não está não, temos que atualizar aqui a agenda. Logo nós vamos colocar aqui na nossa agenda. E é isso aí, gente. Agradecer a quem esteve aqui, que nos acompanhou, quem vai assistir à gravação também agradecer. Algum comentário, alguma coisa que queiram fazer, alguma coisa que nós falamos certo ou errado aqui, comenta, venha lá falando connosco na comunidade. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Quem quiser despedir, esteja à vontade. Valeu, E aí, pessoal. É tchau, isso. tchau. Até a próxima. Vamos para a gravação.